Boa noite, então, a todos. A gente vai dar continuação, então, ao estudo do capítulo 8. Tem muita gente aqui que não estava semana passada? Eu parei no meio do capítulo, né? Então eu vou retomar algumas coisas aqui de uma maneira rápida, porque tem muita coisa a se falar ainda. É o 8, então, né? É o 8, tá? Eu falei um pouquinho sobre esse capítulo, trata um pouco da crise epilética. O principal personagem, que é o Marcelo, tem essa enfermidade, ele tem convulsões. Então eu expliquei que a crise epilética é como se tivesse uma descarga anormal no cérebro, é como se tivesse um curto-circuito durante o cérebro. A descrição, a imagem ilustra um pouco, é a manifestação clínica causada por uma descarga transitória, excessiva e anormal das células nervosas. E ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode ser parcial, pode ser generalizada, o paciente pode ter perda dos esfíncteres. Cada tipo de convulsão tem uma classificação. E é multifatorial, né? São diversas causas. Pode ser por um trauma na cabeça, o paciente pode nascer com um cisto, pode ser sequela de um tumor, pode ser causas endócrinas, algum distúrbio metabólico, diversas causas. Uma hemorragia intracraniana, até mesmo uma infecção no idoso pode causar uma convulsão. E muitas vezes os pacientes têm convulsões, isso é investigado com tomografia, com eletroencefalo e não dá nada, não tem nenhuma alteração. E foi o que eu falei, está no livro do Divaldo, o livro Grilhões Partidos, ele fala que mesmo nesses casos onde não tem um diagnóstico clínico, temos que levar em conta os fatores kármicos incidentes para impor ao devedor o precioso reajuste. Então, assim, pelo que eu levantei da literatura, quais são as causas espirituais das convulsões? Eu tentei me ater um pouco no nosso personagem, porque se a gente for ver, existem diversas causas espirituais, assim mesmo como os problemas que a gente vê aqui no estudo da Associação Médica Espírita. A gente tem a oportunidade, e é bem enriquecedor, a gente atende pacientes de diversas doenças. Muitos vêm com diabetes controlado, outros com dificuldade de engravidar, outros com doença de Alzheimer. E assim, pegando na doença de Alzheimer, já que eu sou geriatra, é muito interessante para a gente discutir um pouquinho sobre quais são as causas, o que levou, qual foi o start que fez com que o paciente desenvolvesse essa doença. E eu vejo que na convulsão são causas diferentes, assim como a gente recebe pacientes também com crises convulsivas, que tomam medicamentos e que às vezes as crises não controlam. Cada orientação que a gente recebe do Dr. Albert, a gente vê que são orientações diferentes. As causas, as marcas perispirituais, os karmas, são diferentes de uma pessoa para outra. Então, no nosso personagem, é o personagem Marcelo. Ele é um paciente que nessa encarnação discutida no livro, é uma encarnação já de vitória. Ele é um paciente já em reabilitação, porque desde o momento que ele reencarnou, ele, através da prece, da atividade espiritual, da caridade, ele se propôs a vir para trabalhar essa falha no perispírito dele. E o que aconteceu com ele? Numa outra encarnação, ele era uma pessoa muito rica, ele tinha uma hierarquia, ele atingiu um patamar de chefia e ele administrou isso de uma forma errada. Ele acabou prejudicando muita gente. E quando ele desencarnou, todas as pessoas que ele fez mal estavam esperando ele do outro lado. E ele sofreu tanto no umbral, ele sofreu tanto que isso causou, tanto o que ele fez quanto as consequências disso, causaram marcas profundas no perispírito dele. E essas marcas, eu vou explicar um pouquinho aqui, essas marcas do perispírito refletiam no corpo e causavam as convulsões. Durante anos, em outras vidas, ele teve ataques epiléticos horrorosos. Nessa encarnação descrita pelo livro, ele ainda tem convulsão, mas já é um quadro mais controlado. Você tem que... Marcas foi provocada por quem? Pelo pessoal da Umbral, né? Não, na verdade não foi. O que aconteceu?
Não é marcas provocadas, não são lesões causadas pelos espíritos. Essa foi uma dúvida que foi consequência dos atos dele mesmo. Tanto é que uma das dúvidas que eu fiquei foi que, não, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele suplicou ajuda durante anos nesse local que ele estava, depois que ele morreu. Porque ele estava em sofrimento. E demorou muito tempo para ele ser acolhido. E aí foi o que eu falei para vocês semana passada. Nossa, mas não é só a gente elevar o pensamento a Deus, rezar um Pai Nosso, sentir arrependido que vai aparecer uma luz, né? Um mentor. E por que que ele não foi socorrido de imediato? Simplesmente por conta do remorso. O remorso dele de ter prejudicado essas pessoas fazia com que ele se mantivesse conectado constantemente com esses espíritos e não deixava que ele saísse daquela posição. Então, durante anos ele sofreu, mas ele não se libertou desse remorso. A partir do momento que ele viu a oportunidade de trabalhar isso, foi quando ele foi socorrido e foi levado para outra região, foi esclarecido do porquê o sofrimento dele, né? Então, ele fala, se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. E isso a gente tem que levar para a nossa vida, porque os nossos atos, eles causam consequências devastadoras, né? Às vezes a gente tem uma atitude sem pensar, né? Olha a consequência de um aborto, né? A consequência, às vezes, de uma maldade que você faz com uma pessoa no momento de raiva, né? Então, eu sempre penso, o que eu vou ter que consertar depois. Mesmo assim, às vezes o estrago é grande, né? Então, o poder da prece nos mostra, pela estrutura evolutiva do espírito, que quanto mais amor tem a alma, mais prodígio faz através da rogativa. Foi por causa disso que, através da oração, ele conseguia se tornar um pouco imune, protegido dessas pessoas. Porque ele arrependeu, só que as pessoas não arrependeram, como eu expliquei no capítulo da Cipriana. O assassino o assassinado, ele perseguiu quem assassinou ele por anos, ele não perdoou. O poder da súplica é sem limites. Essas frases são do livro Horizontes da Mente. E o remorso também provoca todos esses problemas. Não devemos ter, no caso, não ficar só pensando, né? Na verdade, esse capítulo, ele convida a gente para trabalhar muito o auto-perdão. O auto-perdão, isso. Exatamente. Aqui no Evangelho está escrito, enquanto nós estamos aqui, procuramos acertar as contas com os nossos adversários, porque quando chegar do outro lado, é muito difícil. É verdade. No Evangelho. É interessante a gente comparar a súplica de André Luiz na história dele, que ele conta no Nosso Lar, é verdade, porque no caso específico ele era um suicídio indireto. Então são causas diferentes. E ele demorou 8 anos, né, nessa súplica. Mas na hora que ele teve o conhecimento, ele rogou, apareceu uma luz para ele, apareceu, né? Demorou 7 anos, mas ele ficou 7 anos lá. Ele não pediu. No momento que ele pediu, apareceu. Ele enxergou, estava lá, né? Esse não. Ele tinha consciência, ele suplicava, ele não era atendido por conta do remorso. Né? Então, o remorso que é difícil. Como é difícil a gente ter que trabalhar isso, né? Porque às vezes a gente identifica isso em nós mesmos e a gente não consegue levar para frente, né? A gente não consegue. Porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia consciência fustigada de remorso cruel. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no. Assim, logo que ele atravessou o pórtico do túmulo, logo que ele faleceu, ele ficou anos a fio sofrendo. Então, assim, o perispírito, ele tem associações profundas com as glândulas de secreção interna através do centro de força. Então, aqui foi só para explicar um pouquinho que a figura mostra a localização dos centros de força. E aí, assim, um vermelho, tá aqui, ó, onde tá meio, não dá para ver pela figura, e as suas ligações com os plexos. Graças a essas ligações, há um processo interativo entre ambos, o centro de força e os plexos.
tentando explicar um pouco como que essa lesão no perispírito interage com o corpo, através dos centros de força. A gente tem os plexos e os centros de força, o plexo laríngeo, o plexo cardíaco, esplênico, gástrico e o centro de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Isso aqui eu já falei na semana passada. Então, a glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos. Vicia-se, começa automaticamente a perturbar o organismo, ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Daí a força do pensamento, a força da mente. Esse capítulo trabalha muito isso. As consequências dos nossos má pensamentos, das nossas ideias ruins. Se alimentarmos ideias de ódio, de vingança e remorso, elas vasculham o nosso cosmos celular, queimando a força vital. O nosso remorso queima toda a nossa força vital. Daí, consequentemente, as inúmeras doenças, né, que muitas vezes a medicina terrestre não consegue curar, a maioria delas. Que a lesão está lá no perispírito. Isso que uma vez a gente até recebeu aqui uma pessoa que faleceu em tratamento de câncer, e aí a mensagem que a gente recebeu que ela tinha realmente se curado. E eu falei, mas ela morreu, né? Mas que durante a doença dela, e uma coisa que o Dr. Albert sempre ensina pra gente, não perguntar por que a doença, mas pra que a doença, pra que isso, né? O trabalho que a pessoa desenvolveu nela fez com que ela purificasse, reintegrasse o perispírito dela. Então, numa próxima encarnação, ela não vai ter mais a doença. Essa é a verdadeira cura. Independente se ela morreu devido à doença, mas talvez ela morreu porque ela simplesmente concluiu o que ela veio fazer aqui, né? Ela podia ter morrido com a lesão do perispírito. O perispírito, definificado pelas ações, ele afeta o corpo físico em uma ou em várias encarnações. Por isso que esse espírito, o Marcelo, ele já vinha de várias encarnações com esse problema de epilepsia. Nessa encarnação ele estava praticamente curado. A carne é o meio de drenagem da alma, onde ela canaliza os coágulos de energia que foram queimados nos tecidos espirituais, com fortes ligações na mente. Assim, a reforma da alma poderá aliviar os sofrimentos, dependendo da fé e da vontade. Foi o que eu lembrei a todos das palestras do André. Ele falava que quando a gente tem vontade, a gente muda a sintonia e automaticamente a gente se liga com a espiritualidade. Então, a vontade é uma das maiores qualidades do ser humano, né? A gente pode, de repente, não passar numa prova, conseguir um emprego, desanimar. A partir do momento que a gente cria, é lógico que a gente vai ficar triste com as consequências das coisas que a gente não consegue. Mas a partir do momento que a gente cria uma vontade de mudança, a gente muda toda a energia à nossa volta. E o que acontece com muitos doentes, sinceramente, é que eles não têm vontade de melhorar. E olha como é difícil ser médico. Porque ele fala aqui, vou tentar dar uma pulada que tem muita coisa. Ele fala que o caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que se beneficiam, adaptando-se à realidade, vencendo o médico de si mesmo. Por isso que nenhum ser humano precisa de nenhum médico. Ele fala que quando nós descobrirmos o poder da nossa mente, qualquer um de nós terá a capacidade de se curar. O enfermo, ele tem a capacidade de encontrar a própria cura. O médico, ele é simplesmente um guia. Porque a coisa mais fácil que tem, para quem estiver disposto, é estudar um tratado e resolver aquilo. Você estuda lá um compêndio, chega a pessoa com dor de cabeça, você fala, é isso, não foi isso, não sei o quê. Isso é no mundo inteiro, é só seguir uma diretriz. Existem vários aplicativos hoje, você vai clicando, chega lá, toma isso, faz esse exame. O médico é dispensável, futuramente a gente vai ver isso. Difícil são os médicos que se propõem a tratar a alma, né? Eu falo que geriatria, às vezes, o problema social é tão grande que o consultório parece aquele programa da Márcia. De tanto rodando, assim, pelo amor de Deus. Então, ontem eu atendi um paciente e ainda falei para a família, por que ela tem Alzheimer?
né? Os irmãos todos brigados. Você tem que parar para pensar que a doença não veio por acaso. E vocês, querendo ou não, vocês vão ter que se acertar. Porque vai ter que conversar, vai ter que entrar no acordo. Ah, não converso com ela há 10 anos, então, mas agora vocês vão ter que conversar. Infelizmente, você vai ter que ligar, vai ter que... Então, assim, a causa da doença é muito mais profundo do que o que está refletido na matéria, né? E a gente não tem condição de tratar isso. Às vezes você enxerga, e nós, como somos todos espíritos no mesmo grau de evolução, e muitas vezes os pacientes são muito mais evoluídos que a gente, quantas vezes a gente não aprende, principalmente na geriatria, pela experiência que o paciente traz, pela bagagem que ele tem, às vezes a gente se sente limitado, às vezes a gente não enxerga qual é, muitas vezes a gente não tem nem a capacidade de enxergar qual é o problema espiritual do paciente. Primeiro porque a gente não tem tempo. O sistema faz de uma forma que você não tem tempo, às vezes, nem de olhar o físico, né? Não dá nem para você olhar da cabeça ao pé. Dirá a alma do paciente, né? Então, eu admiro muito esses médicos que hoje são os médicos espíritas mesmo, que tentam colocar essa medicina em prática, porque é quase uma missão, né? Você tem que se abdicar de todos o dinheiro, de todo o material. É verdadeiramente exercer a medicina como Bezerra de Menezes fez, né? Que deu até o anel de formatura. Não tinha nada, né? Você diria que o futuro da medicina está como o já desencarnado Dr. Richard Geber diz que ele estaria na medicina vibracional, né? E na ampliação, talvez, da psicologia médica dentro das escolas de medicina? Com certeza, porque a gente sabe que isso falta, né? praticamente não existia. Hoje, todas as faculdades colocaram a psicologia médica, né? Mas ainda é incipiente, né? Para as pessoas entenderem um pouco a alma, né, das Até pessoas. mesmo medicina e espiritualidade, né? Também. Algumas faculdades hoje já tem. Colocaram também. Mas eu só fui conhecer na primeira jornada da ANE. Falei, nossa, não acredito que isso existe. Graças a Deus, né? Que eu conheci a doutora Marlene. Eu fiquei maravilhada na primeira jornada que eu fui, nunca vou esquecer. Eu fui os 2 ou 3 dias que teve, eu fiquei num canto sozinha com um caderno, assim, não piscava. Fui anotando tudo. E foi a primeira vez que eu vi a doutora Marlene e, assim, eu fiquei tão emocionada. E graças a Deus que eu tinha encontrado ela, né? Que eu tinha encontrado aquele caminho. Porque aquilo existia dentro de mim, mas eu nunca imaginei que fosse nessa intensidade, né? E às vezes, até eu comento com a Silvia fala assim, a gente já faz parte dessa geração. Eu falo, não, a gente está na transição, a gente não faz parte, eu acho. A gente está olhando, né, que existe, mas se Deus me permitir, eu quero daqui a anos voltar médica nessas condições, né? Porque eu acho que é aí que vai ser muita coisa. Eu acho interessante, você falou do algoritmo, a minha geração, que é um pouquinho mais velha que a sua, é contra o algoritmo. Eu acho interessante essa questão do algoritmo, que a gente fala muito mal disso, de um certo ponto de vista. Eu sou de uma geração que não tinha computador, que não tinha laptop, que não tinha a Apple, e a gente ia trabalhar e a gente tinha que usar o quê? Da intuição, a gente não tinha nem ultrassom. Então eu acho... Mas é muito diferente se a gente comparar os médicos de hoje com aquele médico de família, não, talvez também tinha um tempo, que ia em casa, não, né? Não, estou falando de mim. Estou falando da minha geração, que só tem 30 anos de formado, não é tanto tempo não. Eu não fui médico de família, eu fui o início da geração de vocês. E a gente não tinha nada disso. E eu acho que a gente tinha mais a empatia. E a gente praticava a empatia justamente por não ter exame, por ter o algoritmo na cabeça, não... Então, mas imagine então, tanto que é mais difícil ainda para você do que para mim. Porque eu sou de uma geração que fui condicionada a isso. Você, para sobreviver no mercado hoje, você tem que se condicionar a isso. É muito difícil ser médico. Não sei. Então, estou falando de médico porque eu acho sou. que a gente não tem o algoritmo da alma. Com certeza. Por isso que eu falei para a doutora, a senhora podia fundar uma universidade, ser reitora. Eu falei para ela, ela ficou olhando para minha cara, porque eu quero me inscrever, né? Porque ela ensinava, isso estava nela, né? Ela ensinava isso de uma maneira... era automático, né? E, assim, graças a Deus a gente teve oportunidade de conviver, de aprender,
E de estar aqui hoje nessa casa, continuando o trabalho, e assim, apesar de não ter tido muito contato, às vezes quando ela estava aqui eu não sabia nem o que eu falava, eu rezava para ela não vir, a hora que ela entrava para tomar passeio, eu dava graças a Deus, e assim eu falo que ela está aqui sentada me ouvindo, pelo menos eu não estou vendo, mas se tiver, assim, minha eterna gratidão por tudo que ela nos ensinou e por tudo que ela deixou, né, pra gente continuar e aprender. Basta a gente ter vontade, né, vontade de aprender, vontade de correr atrás, vontade de querer ser um pouquinho como ela. Então, agora, voltando aqui, isso foi o que a gente falou na primeira aula. No episódio, o que aconteceu? Eu parei no momento de que o Calderaro explica tudo isso para o André, né, de uma maneira muito minuciosa, né? E como é que era? O Marcelo estava com os pais, eles tinham feito um trabalho de auxílio às pessoas desencarnadas. Estava ele, o pai e a mãe numa sala, né, num momento de vibração, uma atividade de desobsessão mediúnica. E acabando essa reunião, o pai conversa com ele, fala que está feliz da participação dele junto da família e agradece ele por estar ali com ele, pergunta como que estavam as crises convulsivas e o Marcelo fala: pai, eu estou bem melhor. A partir do momento que eu me dediquei de coração, eu melhorei muito das convulsões à noite, eu não acordo mais com as crises. Isso mudou até na minha maneira de receber o passe. Antes eu recebi o passe de uma maneira. Hoje, com essa minha condição, com esse despertar, até o passe eu recebo de uma maneira diferente. E aí ele se despede dos pais e vai para o quarto deitar. Quando ele deita, ele logo adormece e ele vem de encontro a Calderaro e a André Luiz, lá no quarto dele. Tá o André, o Calderaro e ele. E eles começam a conversar, o Calderaro fala para ele que está agradecido, parabeniza ele pelo fato dele estar se esforçando, ele conversa com o André sente uma afinidade muito grande com ele, como se fosse amigo de muito tempo atrás, ele pergunta o que o André estava achando do mundo espiritual, comenta sobre a colônia de André Luiz, e de repente, o que acontece? Surgem dois vultos próximo a eles. E o Marcelo fica desesperado. Ele entra em pânico com a aproximação desses vultos. E ele sai correndo. Sai correndo e vai para o corpo dele. Que seria o quê? A defesa dele, né? Mentalmente. Porque os vultos fazem com que ele lembre daqueles episódios onde ele era massacrado lá, onde ele tinha... Então o que ele faz? Ele fala: se eu acordar, eu me liberto, né? E aí, o André pega e fala assim, o André quis detê-lo, fala: não, fica aqui, você está protegido. E o Calderaro fala: deixa ele fazer o que ele quiser. Deixa, André, não podemos olvidar que o Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Ele não estava curado, ele estava em tratamento. E aí ele fala o seguinte: a simples reaproximação dos inimigos de outra época altera já as condições mentais dele. Às vezes a gente está bem, se conecta a uma energia, a uma sintonia e fala: meu Deus, mas o que eu fiz aqui? Entendeu? Tanto por bem quanto por mal. Porque às vezes você faz uma coisa tão boa, não é mérito seu. É simplesmente influência da espiritualidade que te usou como instrumento para você auxiliar aquela pessoa, né? Quantas vezes a gente é recém-formado da plantão e fala: não sei nem por que eu fiz isso, sou bom. Não é isso. Mas eu falava: com certeza o anjo guarda do coitado comunicou com o meu que eu fiz, né? Então, assim, com certeza, se você está lá preparado e de bom coração, a espiritualidade vai te usar. Agora, se você é inconsequente, irresponsável, e você vai colocar num lugar que você não deveria estar, você vai acabar com consequências gravíssimas que vão te causar sofrimento por muitas encarnações. Então ele fala que, receoso e aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, a maneira de alguém que se socorre no refúgio, como se ele tivesse protegido na hora que ele foi lá.
Então, assim, os espíritos, vou tentar contar um pouco e vou ler um pouquinho. Os espíritos, esses dois vultos, eles simplesmente chegaram, se aproximaram e correram. Eles não foram eles não conseguiram chegar nele. Ele até fala, assim, que o campo vibratório, o campo energético do Marcelo nem foi influenciado, não recebeu nenhuma irradiação dessas duas pessoas. O Marcelo simplesmente percebeu a presença deles. O ataque espantou esses dois espíritos. A câmara de Marcelo permanecia totalmente isolada quanto ao contato direto dessas entidades inferiores. Por que motivo a perturbação se mantinha? O instrutor recomendou: observe o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro do Marcelo. Eles estão no quarto, observando o Marcelo ligado ao corpo. Aí ele fala assim, o André falando: notei que a luz dos centros endócrinos empalideceram. Por isso que quando a gente está em oração, ou recebendo passe, ou fazendo caridade, a gente emite uma certa luz diferente de quando a gente está brigando, de quando a gente está roubando, de quando a gente está fazendo alguma coisa ou pensando numa vingança, né? Então, logo que ele se sentiu abalado, ele mudou a sintonia em volta dele. Os centros energéticos, os centros glandulares, mudaram a cor, perderam o brilho, se empalideceram. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Tentei ilustrar aqui um pouquinho com as fotos para a gente ir imaginando. O desequilíbrio dentro do encéfalo era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental, que, assim dizer, bombardeavam as células de todo o córtex. Imagina o seguinte: o que é um ataque epilético? Não é um curto-circuito cerebral? O ser humano, a gente, o médico, está tentando enxergar o físico, mas é muito limitado, gente. É tentar enxergar em ondas o que está acontecendo numa visão que nós não temos nem capacidade de enxergar. Aí você faz um eletroencefalo e fala: mas tá normal o eletroencefalo. O que é um eletroencefalo? Perto disso, a gente não consegue nem imaginar. Os vários centros motores, inclusive da memória, da fala, eles jaziam todo desorganizado. Esses raios anormais penetravam todas as partes do cérebro. E isso fazia com que refletia no corpo e ele tinha o quê? Tensão muscular. Por isso que o paciente fica todo retorcido. Você mexe na parte endócrina, você vai... Ele tem um espasmo por causa disso. Tem espasmo por causa disso, você vai liberar esfíncter. Ele está mexendo em todas as glândulas. Há uma desconexão de todas as glândulas, de todo o eixo. A gente vê aqui, ó, que o sistema endócrino está responsável para a parte hormonal da tireoide, do crescimento, estímulos sexuais, hormônios sexuais. Cada região do cérebro está responsável por um comando. Então, se você está tendo um curto-circuito ali, todas as informações se perdem. É um bug. É um bug. Um bug? É um bug. Enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, Nada mais. encarcerado na sua consciência orgânica, preso de convulsões. Como explicar a ocorrência final de contas? Nosso amigo não se encontra aqui sob a guarda dos perseguidores, mas na companhia exclusiva dos dois. Como que a gente explica isso, né? Por que isso aconteceu? E o orientador, naquele momento, ele começou a dar passe no Marcelo, emitindo fluidos para ele. E é o que a gente faz aqui na câmara de passe, tentar ser um canal para que a espiritualidade refaça toda a nossa energia. Que é muito amplo esse assunto, mas se a gente for estudar os centros de força, os chakras, a maneira como isso passa da espiritualidade para os nossos chakras, refletindo no nosso perispírito e chegando ao nosso corpo. Todo esse caminho. É essa medicina que eu tinha vontade de aprender na faculdade. Tudo ligado. Só que era difícil tirar nota na fisiologia. Era um calhamaço de folha só de corpo humano, não é? Imagina o dia, como que vai ser esse vestibular, né? Que você tem que ligar tudo, né? A gente
Acho que a gente tem que voltar umas 10 mil vezes, né? De culpa depois, né? A doutora Elivelne falou que o cérebro nosso está defasado. Então, Aí e a gente até não sabe talvez nem... vai estar crescendo um pouco. Não complica, já tá difícil desse jeito, já não tô sabendo nem o que tem aqui, né? Não é verdade? Hoje o paciente fala assim, não descobrem a cura do Alzheimer porque não tem interesse financeiro. Eu falei, eles não sabem nem o que causa o Alzheimer, de nós vamos descobrir a cura. Faz 10 anos que eu tô na geriatria e não saiu um remédio novo. A única coisa que a gente percebe é que cada vez mais esses remédios fazem menos efeitos. É lógico que se eu tiver, me dá, porque não tem outra coisa para dar, então vamos dar. Mas, né? No último congresso que a gente foi, eles estavam falando, a causa são esses emaranhados, o acúmulo de neurofilia. Aí fizeram uma experiência lá, 10 mil pacientes que morreram. 50% tinha Alzheimer, 50% não tinha. Aí foram ver que as pessoas que não tinham as mesmas lesões descritas na fisiopatologia do Alzheimer. Enfim, o que causa? Ninguém sabe. Se a gente não sabe como é causado, a gente não vai saber como curar, né? Então, a gente reza, mas a gente vê que... Mas a gente poderia dizer que a medicina alopática, ela lida só com os efeitos, os sintomas que são apresentados. Nunca se vai na origem das doenças. Isso a gente vê, a gente estuda muito isso, como no caso aqui específico, né, que a gente vê que 60% das epilepsias são idiopáticas, ou seja, não se sabe a origem delas. 40% só que são assintomáticas que a gente descobre alguma coisa. Agora, a gente poderia até, será que inferir que esses 60% nos quais não se descobre a causa, elas seriam de origem espiritual, ou seja, de origem obsessiva, e não obsessão simples já. São casos de subjugação, de fascinação, como a gente vê, inclusive não só nesse livro, André Luiz Aulos nos explica bastante, nos domínios da mediunidade também, Kardec na Gênese, no livro dos Espíritos. As minhas conclusões, eu não sei se vai ter de falar, mas tem a citação da Gênese, no domínio da mediunidade. A Sueli Caldas Schuber, no livro Obsessão e Desobsessão, também cita casos de epilepsia em função de obsessão. O Divaldo Pereira Franco, no Grilhões Partido, como já foi ao Espírito Manuel de Filomeno de Miranda. Então a gente vê que existe quase que uma correspondência bionívoca, que a gente poderia dizer, nesses casos de epilepsia idiopática. Ele fala, nem todo caso é espiritual, né? Existem os casos orgânicos, os espirituais e os mistos, né? Isso que a literatura explica pra gente. Que mudou muito. Eu, há 42 anos atrás, eu era estagiário na Escola Paulista de Medicina, do Serviço de Reabilitação do Epilético, que nem existe mais, deve ter mudado de nome. Eu era aluno do professor Ichiro Shirakawa. E, naquela época, a grande maioria das epilepsias eram ocasionadas por traumatismos cranianos, como é hoje, o que a gente sabia, e por traumatismos no parto. Eram as crianças que eram retiradas com força. Eles citam muito esses casos de força. É o que a gente conhecia lá 42 anos atrás. Hoje, como a medicina praticamente são cesarianas que os médicos fazem, então acabou esse trauma de pegar na moleira da criança com força. Como nós, com a nossa limitação, a gente vai entender isso, né? Espiritualmente, a gente não consegue entender todas as causas, né? Uma paciente que eu atendi essa semana, ela tem um filho que ela falou assim, doutora, era tão grande que ele foi tirado a fórceps. E aí, quando nasceu, ele nasceu tão machucado, que o médico falou assim, fique calma que daqui horas ele vai morrer. E aí, o paciente não morreu. Ela falou, doutora, eu fiquei esperando ele morrer 24 horas. Hoje ele tem 60 anos. 60 anos, uma sequela, assim, enorme, né? E aí, como que você vai trabalhar a parte 65, que era no servidor? Como que você trabalha isso, né? Então, assim, o que ficou no coração dessa mãe, que hoje já é uma senhora de 90 e poucos anos, que cuidou desse filho doente a vida inteira, que a gente não consegue, a gente é muito limitado para entender todas as consequências que isso gerou na mãe, na criança, né? Uma criança normal e um acidente na hora do parto. É interessante, nesse caso de crianças, eu até comentei depois que terminou a sua palestra a semana passada, no caso de uma criança que estava internada no Hospital Alvorada com 5 meses e que está tendo crises convulsivas constantemente.
Hoje ela está saindo do hospital, mas não conseguiram descobrir. a causa. E a gente sabe que crianças até os 7 anos de idade, elas têm proteção absoluta da espiritualidade. Nós, numa outra casa, trabalhamos a coisa espiritualmente e foi visto que, pelos psicovidentes, pelos psicofônicos, que ela foi assim como que descoberta por alguns cobradores no passado. Eles inicialmente, lá na UTI, ela ficou na UTI durante quase 20 dias, eles achavam que era aquela epilepsia piridoxina dependente, é a vitamina B6. É um defeito genético, né, que tem a antiquinina, que um dos genes é defeituoso, mas ministraram doses maciças de vitamina B6 e não resolveu absolutamente nada. Neurologicamente ela é perfeita. Então na outra casa foi feito um trabalho desobsessivo. Ela saiu... Não são evangélicos. Nem sabe Olha que que foi feito o interessante, não. E olha que coisa interessante, ela saiu da UTI, foi para o quarto e hoje ela foi para casa, eu fiquei sabendo. Os pais nem sabem o porquê, mas ela ainda, a gente sabe que a criança, ela vive até os 7 anos meio que desdobrada do corpo físico, ela não se acopla direitinho. Existe essa proteção espiritual então, em função disso. Essa proteção fez com que o Marcelo não tivesse epilepsia até os 14 anos. Né? Foi a partir dos 14 anos que apareceu. Ele começou a entender, saber sobre as tosses, que ele recobrou a consciência daquilo. Né? Então, dando continuidade aqui, o André pergunta para ele, como que isso acontece? E aí ele fala, lembra do reflexo condicionado? Não sei nem como fala, se é Pavlov? Pavlov. É a psicologia. Então ele explica aqui que a experiência que ele fazia com os cachorros, ele pegava o cachorro, mostrava um pedaço de carne, que era um estímulo incondicionado, e a salivação, que era um reflexo incondicionado também em consequência desse pedaço de carne, e tocava uma campainha, que era um estímulo neutro. E aí, quando tocava a campainha, o cachorro levantava a orelha, balançava o rabo, e ele fez isso junto repetidas vezes. Ele mostrava o pedaço de carne e apertava a campainha. Até que chegou uma hora que quando ele apertava a campainha e não mostrava o pedaço de carne, mesmo assim o cachorro salivava, né? Então a campainha, que era um estímulo neutro, passou a ser um estímulo condicionado. E a salivação também começou a ser um reflexo condicionado. Então, Pavlov demonstrou que apresentando juntos um estímulo incondicionado e um estímulo neutro, repetidas vezes, o reflexo será gerado com a apresentação apenas de um estímulo neutro. Né? E isso ele quis fazer uma analogia ao fato de que não tinha contato nenhum com aqueles espíritos, mas ele já desencadeava a crise convulsiva. Só o fato de perceber eles, sem o fato deles emitirem nada, interferirem em nada a ele. Thalita, Oi. Agora eu estou me lembrando, falando do estímulo condicionado, quando eu era recém-formada, menina ainda, eu sou psicóloga, eu trabalho na parte psicossomática. Eu fui trabalhar no ambulatório do HC, o que mais tinha era caso de epilepsia e de população pobre. Atendia assim, muita gente, era uma média de 40 a 50 atendimentos. E o que mais tinha era epilepsia. E a pessoa que tinha epilepsia sempre era levada por um familiar, e ficava na minha frente, e eu ali novinha, e a pessoa muitas vezes tinha crise ali na minha frente. E uma das orientações que me foi dada pelos médicos, aí olha que coisa interessante, agora que estou associando isso. Uma das orientações foi, tem caso que tem uma consistência médica a epilepsia e outros casos que não se justifica. Então eu tinha que ler ali se estava justificado ou não, pelo que vinha deles. Quando não se justificava, eles falavam assim, vocês não podem dar, você não pode dar atenção, você tem que sair. E a pessoa ali com a crise epilética na minha frente, eu tinha que sair, porque aí eu via e não dava outra. A pessoa levantava, olhava, não tinha. Então assim, condicionados pela atenção da família, pela atenção do médico, e vinha a crise. Mas era uma crise verdadeira? Era simulada. É simulada. É diferente do que a gente está falando. Aqui, a pessoa realmente está tendo uma crise convulsiva, sem o estímulo do obsessor. Ele está convulsionando.
ele está tendo reflexos do que está mexendo com o cérebro dele, entendeu? Ele não está Mas simulando. ainda tem simuladas pela captação de atenção. Isso, mas isso, Isso, eu entendi. Ainda Mas é não, bem mas- diferente aqui do caso. Ainda é um estímulo externo. Isso, ele é um doente, ele é um portador de crise epilética. Ele não simula, ele tem a crise, tanto é que ninguém está olhando. Ele tem a crise lá no quarto dele sem ninguém ver. Entendeu? Ele está em tratamento. Pois bem, ele explica assim. Mas sabe uma coisa que vocês falaram fez pensar? Você pode ter, por influência sua, do remorso. Isso. Em termos. Exatamente. Foi o que ele perguntou, né? Eu acho que aí fica claro, porque a doutora insistia muito com a gente, está no livro dela sobre Mas aí obsessão e suas como? De que massas. forma? Suas massas, Pela né? lesão Verdade. que você tem no seu perispírito. Não é o sentimento, remorso. Isso tem que estar Tá, sim. no seu perispírito, para refletir no seu corpo, como através se fosse uma autoobsessão. dos plexos de força, dos centros vitais. Senão você não vai conseguir explicar fisiologicamente isso. E aí ele tenta explicar um pouquinho mais. Pois bem, prosseguiu o caldeirado bondoso. O caso de Marcelo é mais ou menos de acordo com esse princípio. Em existências passadas, ele errou em múltiplos modos, e o remorso guardou-lhe a consciência, qual uma sentinela vigilante, entregando aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-lhe a colheita de espinhos que semeará logo após a perda do vaso físico, um dos seus períodos mais intensos da queda espiritual. Ele explica como que o remorso causou isso nele. Em consequência de tais desvios, ele perambulou desequilibrado, com a alma doente, e ficou exposto durante anos, vítimas desses agressores. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo corpo de um grande instrutor que intercedeu por ele, ele renasceu, mais calmo, mas agora com resgate ainda. Intercederam por ele, mas agora ele ainda está em tratamento, ele não se curou. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar a parte íntima dele. Por mais que intercedam por nós, nosso mentor, as pessoas que nos amam, somente nós somos capazes de fazer a nossa reforma íntima. Só nós. Por isso que eu falo, o médico não é capaz de curar o doente, porque a cura está no doente. Ele vai ter que arrumar meios para modificar o seu perispírito e conseguir a sua própria cura. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava as lembranças daquela época. Como assim, ele explica de uma maneira fácil. Então ele fala que as zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes, em sua atualidade de trabalho, constitui uma região perispiritual em tratamento. Como se a gente tivesse as nossas cicatrizes no corpo. A pessoa às vezes tentou o suicídio, não conseguiu, vai ficar com uma marca. Aquilo vai lembrar ela a vida inteira. E quando ela morrer, às vezes a marca vai junto na outra vida. Ela pode não enxergar, mas aquilo vai incomodar ela, né? Porque a marca, ela tem a capacidade de ser profunda. As consequências são profundas, assim como a nossa oração. O nível que atinge depende do que a gente carrega no coração, tanto do bem quanto do mal. E aí ele fala que ao se reaproximar os velhos amigos, os velhos inimigos de uma outra hora, fazia com que ele se sujeitasse a esses choques, né, psíquicos, com essas emoções ruins, e causava toda a desarmonia dele, provocando até a crise epilética. A mente desorientada abandona o lembre de organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, e ela assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares. Só o fato de eu ter conhecimento disso, eu consigo, através da minha evolução, por ser um espírito evoluído, desequilibrar o meu corpo.
Porque assim, eu adquiri essa informação, eu não sei o que fazer com ela, porque eu sou um espírito imperfeito. Então eu fico assim, nossa, olha o poder da minha mente. Será que se eu ficar pensando que a minha barriga, que eu vou ter um câncer, eu vou ter um câncer? Será que eu tenho esse poder? Meu Deus, eu não posso pensar nisso, né? Então hoje eu entendi assim, ó, e pensando nisso, tem hora que eu falo, gente, era melhor não saber nada, porque eu tinha mais paz. Porque agora eu tenho que, além de estudar, gente, eu tenho que me educar. Porque eu estou sofrendo as consequências dos sintomas dos pacientes. Hoje a velhinha chegou e começou a contar, quase que eu chorei. Falei, nossa, mas é difícil, né? Porque ela tem medo de ficar doente. Eu entrei naquilo dela e falei, nossa, mas é muito difícil ter medo de ficar doente, né? Por quê? Por que a senhora tem medo de ficar doente? Porque eu tenho medo de depender dos outros, não sei o quê. Gente, o sofrimento dela deve ser tão grande, né? Se eu for desse caminho, se eu ficar fria na minha cadeira, eu vou falar que bobeira, né, gente? Não vai ficar doente, não sei o quê. Mas aquela dor dela lá é uma dor real. E ela vai ficar doente se ela não cortar isso, se ela não mudar a mente, se ela não mudar a frequência, né? Então somos todos doentes, cada um num grau, né? E não basta estudar, a gente tem que se esforçar para tentar sanar. O meu perispírito é cheio de marca. Eu sei algumas, outras eu tento descobrir, outras eu não quero enxergar, outra eu olho pro meu amigo e descubro que ele tem igual a mim. Basta a gente querer ver. A gente pode morrer cego, mas se a gente quiser ver, a gente vê. E muito. O semelhante é nosso espelho. É que a gente, isso, né? Aquilo que mais incomoda no próximo, às vezes é aquilo que está ali no nosso perispírito marcado. Porque a gente só consegue enxergar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe. A gente não vai conseguir enxergar o belo, o extraordinário, se a gente nunca teve contato com aquilo. A gente vai enxergar o feio, que a gente já está acostumado, está no nosso coração, né? Então, cada nós, um esforço muito grande para a gente lutar contra isso. É um exercício. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar estudando e estar aqui, de uma certa forma, dividindo isso com vocês, porque quem mais aprende sou eu, que li esse capítulo 50 mil vezes. E só de ler da semana passada para essa, eu aprendi mais coisas ainda. E assim, o tanto que a gente não é esforçado, porque talvez eu não leia da semana que vem, porque não é meu capítulo, né? E aí o tanto que eu deixo de aprender. Então, gente, a gente tem que aproveitar a oportunidade, ler o capítulo pensando na gente, nos nossos defeitos, no nosso perispírito. É o que eu falo, muitas vezes a gente está aqui falando, nossa, fulano devia estar aqui ouvindo isso. Mas na verdade, a gente tem que pegar isso e consertar o nosso coração, o nosso perispírito. Então, as elucidações de Calderaro iam enchendo ele de... tanta informação que ele mesmo falava, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, é muita informação para ele, né? E aí ele fala assim, compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Não tem como eu procurar um psiquiatra que não seja espírita. Não tem como eu ir num psicólogo que não seja espírita. Que ele acredita em Deus, não que não vai fazer efeito, não é isso, mas pra mim, ele vai me ajudar mais se ele for, porque eu vou poder discutir isso com ele. Já fiz terapia com quem não era espírita, sou eternamente agradecida pela pessoa, mas um dia eu falei assim, agora hoje eu quero um espírita, né? E depois eu já fui num não espírita na sequência, mas assim, naquele momento eu precisava de um espírita, eu precisava dividir isso com ele. E por que eu não fiz psiquiatria? Porque eu não sei nem a medicina. O dia que eu souber tudo de espiritismo, o meu sonho é ser psiquiatra. Então, assim, um dia eu vou ser psiquiatra, se Deus me ajudar. Mas eu vou ter que saber muito de espiritismo. Eu admiro os psiquiatras, principalmente os psiquiatras que se dispõem a estudar isso, porque é muito difícil. Eu entrava naquela casa de psiquiatra e falava, meu Deus, mas como é que ele vai saber se isso aqui não é mediúnico, se isso aqui... Eu não sei nada disso, isso me desespera. Olha, eu admiro essas pessoas. Elas têm um conhecimento maior que a gente. Então, assim, é impossível pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. A gente nunca vai conseguir a cura de um doente psiquiátrico, talvez, se a gente não tiver esse olhar, né? E às vezes o paciente vai ficar polimedicado. A recomendação do Dr. Bezerra de Menezes é extremamente válida. Ele dizia que a terapia tinha que ser acadêmica e espírita.
para que pudesse trazer os resultados adequados, né? Isso, ele fala assim que é indispensável penetrar na alma sem você tiver, se você não tiver esse olhar. Ele fala assim, não restauremos os corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. E ele é o maior médico, ele é o maior psicólogo, né? Meu pai falou assim pra mim, esse negócio de terapia, Thalita, o meu terapeuta é Jesus. Eu falei, vou pra ele que já consegue o contato direto, né? Eu ainda preciso pagar e lá, né? Tá difícil, né? Então, é genial, né? E sinceramente ele consegue, eu admiro ele, né? Então ele fala, a confirmação da teoria dos reflexos condicionados não explica exclusivamente, a gente precisa de outras coisas para explicar. Temos milhões de pessoas, né, irascíveis que pelo hábito de se escolarizarem facilmente viciam seus centros de força e têm essas manifestações. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, ele pode vigorar a alma ou simplesmente acabar com ela. Nós temos esse poder, né? Está em nós o remédio, não está lá fora. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se pelo bem de todos fez com que o Marcelo se livrasse dessas convulsões, ele conseguia ter uma vida equilibrada. Tanto é que quando ele começa o capítulo, ele já começa o capítulo paralelizando o Marcelo, que já não é um capítulo, ele não vai explicar, ele vai explicar para o André Luiz como que se dá o processo, mas ele fala, graças a Deus, com a prece e com a caridade, esse nosso irmão, ele já está aberto à nossa ajuda. Ele está tendo uma encarnação vitoriosa. Por mais que ele convulsione, isso a gente vê no próximo. O quanto dos nossos amigos que, começando a praticar, vêm aqui, estão crescendo, estão melhorando. O quanto dos nossos pacientes a gente vê, independente da religião que eles estejam, se aquilo toca a alma deles. Estou com um paciente internado lá na UTI do servidor, família evangélica. Hoje eu comecei a falar para eles assim, olha, tá na hora de a gente conversar com o paciente, né, se despedir. Eles me deram uma aula, que eu fiquei assim, nossa, eu aqui, né, com medo de falar com eles, eles me deram uma aula de fé, de esperança, de gratidão, todos evangélicos, assim, que me deu vontade lá no culto do final de semana, que eles estão rezando por ele, que eu falei, graças a Deus, o espírito dele está amparado, não importa a religião, importa o que cada um carrega no coração, né? Então ele fala assim que, ao tocar com irmãos nossos, sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assistirmos com êxito, remontar a origem dessas perturbações, socorrendo-os com a força do amor e da fraternidade. E aí a gente volta lá no capítulo da Cipriana, né? Que foi de uma lição brilhante, onde somente o amor foi capaz de tocar aquele espírito tão endurecido, né? E aí, nesse instante, observando que Marcelo se reerguiu, o instrutor foi até ele, e aí o Marcelo acorda do sono, depois desse ataque de epilepsia, e fala, nossa, eu caí de novo. Né? Ele fala, não, você está melhorando, a crise já foi mais leve, né? E ele fala, em épocas recuadas, você perdeu um valioso tempo com a doença. Agora é imprescindível você subi-lo cautelosamente. E aí ele fala, o pássaro de asas débeis não pode abusar no voo. Viu, Silvia? Então, ele fala assim, Marcelo pergunta assim pra ele, será que não é hora de eu tomar os hipnóticos de novo? Né? Lançar a mão dos medicamentos, porque ele estava sem medicação. E olha a informação que ele fala. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental. Não é para todo mundo parar de tomar remédio, gente, pelo amor de Deus. Quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da desorganização perispirítica.
E olha como o Marcelo é mais evoluído. Ele fala, em teu caso, Marcelo, como a sua consciência já acordou, você não precisa mais dos hipnóticos. Qual que era o remédio do Marcelo? A fé, a prece, a oração, a caridade. Né? Por isso que a gente vê quantas pessoas estão doentes e às vezes vão trabalhar e melhoram. Vão fazer lá uma caridade e melhoram. Porque elas se conectam com a espiritualidade, elas mudam o padrão vibratório, né? Aquela frase que eu lembrei, eles falam que toda vez que a espiritualidade vem de encontrar nós, para que a gente pague uma parcela, se eles encontram a gente trabalhando, eles adiam mais ainda, né? Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar em constante ação, fazendo alguma coisa pelo próximo e por nós mesmos, trabalhando o perdão, trabalhando o remorso, nos auto-perdoando, querendo melhorar, sem julgar, né? Nos dispondo a ajudar aquele que está do nosso lado, porque a gente não vai conseguir chegar lá sem os nossos irmãos. De uma maneira geral, gente, assim, não dá pra ficar lendo tudo, mas foi isso que o capítulo nos ensinou, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso está em Provérbios, né? E eu terminei, assim, estudando esse capítulo, mentalizando saúde para o meu cérebro, né? E aí eu fiquei imaginando, assim, o cérebro florescido, e eu joguei lá no Google, cérebro flor. E tem essa flor, não dá pra ver agora, mas é uma flor roxa, que tem o formato do cérebro, né? Que a gente consiga, no nosso dia a dia, deixar florir o nosso cérebro, né? Que a gente não fique procurando mensagens, notícias ruins, que a gente passe para frente notícias boas. Quantos grupos aí de Facebook, WhatsApp só posta mensagem ruim, é política, não sei o que, gente, são grupos doentes, pessoas doentes, tá todo mundo doente. Vamos tentar ser o único são da nossa casa, do nosso trabalho, né? Tem uma amiga minha que até faleceu, uma senhora que eu amo muito, Dona André, e ela falava assim, às vezes nós somos o único evangelho daquele que está do nosso lado lendo, né? Então, que sejamos o evangelho nosso e do nosso próximo, né? Do nosso dia a dia. E eu queria agradecer a paciência, a oportunidade, o carinho de vocês de estarem aqui me ouvindo, que com certeza vocês ganharam vários pontinhos com Deus, tá? Obrigada, boa noite. O Luiz quer falar uma coisa?